Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Lights On, onde exploramos as inovações e tecnologias que estão a causar sensação no cenário tecnológico português. Eu sou a Martina e, juntamente com a Marta, temos o prazer de receber David Afonso, alumni de Engenharia Biomédica do Técnico. Após terminar o seu curso, esteve envolvido em diversos projetos em empresas como a Siemens Healthcare, a DL Consulting, a Novify, a Asis2B, tendo assumido posições de liderança e procurando sempre ter um impacto positivo na sociedade. Atualmente, o David é vice-presidente de Tecnologias da Informação na Norte-AI, uma empresa que tem como objetivo otimizar os processos de recolha e organização de dados, sendo especializada em indústrias como a marítima, mineração verde, fuel cells e operações ferroviárias. Esta posição tem-lhe permitido aplicar os seus vastos conhecimentos e impulsionar o sucesso da empresa. Hoje, iremos explorar o papel de decisões baseadas em dados, ou Data-Driven Decisions, na nossa sociedade, com o objetivo de melhor entender o impacto que estes têm no nosso cotidiano, bem como algumas possibilidades para o futuro. Bem-vindo, David. É um prazer tê-lo connosco. Preparado para mais uma conversa à luz de tecnologia e inovação? Obrigado pelo convite. Preparado. É um prazer estar aqui de volta ao técnico e, em particular, é um prazer ser convidado pelo Unicat Tech para falar para uma audiência mais jovem, para o qual eu trabalho todos os dias para criar um futuro sustentável para estas gerações e futuras. Portanto, é um prazer. Muito obrigado. Para começar, poderia clarificar a que é que nos referimos quando falamos em dados? Ou seja, quais são os tipos de dados mais comuns e a que é que estes são relativos? Definir dados pode ser feito de uma forma tão abstrata que engloba praticamente tudo, mas vamos tentar criar aqui um contexto mais restrito. Podemos definir dados como registros simbólicos, informativos sobre algo que aconteceu numa realidade objetiva, de um ponto de vista industrial, é isso que nos interessa normalmente, e que sejam coletáveis e analisáveis. Este tipo de dados podem tanto ser quantitativos como qualitativos, podem ser estruturados como dados numa tabela ou poderão ser não estruturados como um texto corrido ou uma imagem. E é com este tipo de informação registada simbolicamente que representa um universo palpável que utilizamos para otimizar processos ao nível empresarial e industrial. Por exemplo, neste contexto, o meu batimento cardíaco, a iluminação desta sala, o volume do microfone, a pressão, o perfil de pressões do meu assento aqui na cadeira, são tudo variáveis reais, do mundo real, que vocês poderiam medir, capturar de alguma forma e utilizar essa informação, registada simbolicamente, para compreenderem, preverem e até, se calhar, influenciarem o decurso deste podcast, nomeadamente, por exemplo, a duração. Ok, muito obrigada. Falando um bocadinho das suas aplicações, qual é o papel que pensa que os dados de forma geral têm na nossa sociedade atual? Ou seja, tanto considerando uma perspectiva mais tecnológica, com a utilização de base de dados, ou uma perspectiva mais simples, analisando as nossas decisões do dia-a-dia? Ok, essa é uma pergunta genérica, mas super interessante. De um ponto de vista pessoal, e estou a ir um bocado para o lado biológico, é difícil diferenciar o que é decisões baseadas em dados e não baseadas em dados. Ou seja, a interpretação visual que o meu córtex visual faz dos eletrões que chegam, aos fotões que chegam à minha retina e que permite dar uma estimativa dos objetos que estão à minha volta, tanto a sua textura, dos seus materiais e dos seus movimentos, são dados que eu guardo de uma forma pouco estruturada, altamente complexa, que nós não compreendemos bem como é que se processam, mas são dados que eu utilizo para decidir como comportar no meio ambiente. A diferença para dados utilizados de um ponto de vista engenheiro é que são internos. E, normalmente trabalhamos com dados que são externalizáveis, portanto representados simbolicamente. O que se passa é que normalmente, embora o nosso cérebro seja excelente e muito eficiente em processar uma quantidade de informação muito grande, não é muito eficaz quando estamos a falar de volumes de dados gigantescos, enquanto estamos a falar de dados muito complexos, com muitas interdependências. E, portanto, é perfeitamente razoável que numa sociedade cada vez mais complexa nós utilizemos sistemas informáticos para processar este volume de dados e trazer valor operacional para uma sociedade que cada vez se quer mais sustentável em termos de não só financeiramente como ecologicamente. Falando um pouco das suas aplicações, qual é o papel que pensa que os dados, de forma geral, têm na sociedade atual? Ou seja, tanto considerando uma perspectiva mais tecnológica, como a utilização de base de dados, ou numa perspectiva mais simples, analisando as nossas decisões do dia-a-dia? Ok, é uma ótima pergunta, muito genérica, mas super interessante. Portanto, de um ponto de vista pessoal, do lado biológico, é difícil diferenciar o que é que são decisões
baseadas em dados ou não baseadas em dados, porque a minha informação do córtex visual em relação ao que está acontecendo no meu meio ambiente é aquilo que me permite tomar decisões como operar nesse mundo. Por outro lado, é verdade que o nosso cérebro seja altamente eficiente a processar informação de alta complexidade. Nós precisamos, em média, cerca de 20 watts para conseguir todo o processamento que nós efetuamos, que é um número bastante impressionante. Por outro lado, a verdade é que a sociedade moderna está cada vez mais complexa e a quantidade de informação e a complexidade dos problemas são tão grandes que é impossível um ser humano conseguir processar toda esta informação de forma eficaz e eficiente. Portanto, por isso é que nós alavancamos sistemas informáticos para nos permitirem, com informação estruturada ou não, responder a muitos destes desafios altamente complexos. Do ponto de vista em relação ao que são os dados mais comuns, sem dúvida, isto depois depende de indústria para indústria e de segmento para segmento, mas sem dúvida que informação estruturada, normalmente numérica, é aquela que domina a maior parte da indústria. No entanto, porque tem várias vantagens em termos de ser muito mais fácil fazer queries dessa informação, interligar a informação, encontrar relacionamentos. De um ponto de vista futuro, na realidade penso que este desequilíbrio é capaz de alterar-se um pouco, porque com o advento da inteligência artificial e a capacidade de transformar informação não estruturada de uma forma razoavelmente objetiva em informação estruturada instantânea e com custo bastante reduzido, vai ser um game changer em termos de processamento. Ou seja, como exemplo, se tivermos um barco que tem um manual de manutenção ou de operações do seu motor, se existir uma condicionante no barco, como por exemplo, estou com a temperatura no cilindro muito elevada, o que é que eu faço nesta situação? Para termos um sistema informático à luz da tecnologia mais tradicional, teríamos de ter alguém que leria o manual e, de certa forma, transformaria aquela informação não estruturada em algum tipo de relacionamento entre causa e efeito, provavelmente uma tabela em relação à categorização da causa, categorização do efeito. E, portanto, aí poderíamos fazer uma query e obter uma resposta imediata. Com o advento da inteligência artificial em termos de Large Language Models, o que nós podemos diretamente perguntar algo ao manual e ter uma resposta mais objetiva, que não depende de uma interpretação humana direta da informação. O apoio da inteligência artificial pode perfeitamente dizer, ok, baseado no manual, com este sintoma, provavelmente é esta a causa, recomendo esta ação. Está aqui a referência para o manual. Portanto, vamos passar de uma tecnologia maioritariamente fundamentada em dados estruturados para dependermos e muito também de dados não estruturados. No fundo, documentos corridos vão passar a ser, no fundo, bases de dados. Como referiu, tomar decisões baseadas nos dados permite fazer uma análise mais objetiva, sem impacto de bias pessoais ou de emoções. A seu ver, isto é uma abordagem vantajosa ou traz também alguma desvantagem? Bem, tudo na vida tem vantagens e desvantagens, não é? É só uma questão de reduzir os riscos e maximizar os benefícios. Bem, o oposto de decisões não baseadas em dados, estamos a falar de decisões baseadas em intuição, emoções, o que no fundo são construções de experiência pessoal interna. Não são, e também são por si, naturalmente fundamentadas por dados. Não são externos, são internos, e há em muitas situações onde são altamente valiosas. São fenómenos evolutivos naturais e que nos permitem, neste caso as emoções e intuições, são heurísticas que nos permitem, de uma forma inconsciente, processar informação muito rápido e ter uma resposta que se quer o mais eficaz possível e não necessariamente o mais eficiente. Nós queremos que tenhamos o reflexo instantâneo de correr numa direção qualquer, independentemente de qual ela seja, quando aparece um leão. O mesmo se aplica em contextos em que, por exemplo, nós queremos um capitão de navio que tenha uma muito boa maturidade emotiva e experiência para ter uma intuição, quando uma situação de emergência, um iceberg que aparece à frente, ele consiga instantaneamente tomar uma decisão, mesmo que não perfeita, sem ter que perder o tempo que não existe, sem consultar um dashboard de dados e navegar toda essa informação. Por outro lado, a verdade é que para situações onde temos algum tempo ou situações onde requer um conjunto de dados muito elevado, faz sentido utilizarmos estruturas informáticas para nos apoiar nas decisões ou mesmo substituir.
A verdade é que, infelizmente, o mais aqui é que a maior parte de nós tem a tendência em sobrevalorizar a qualidade do nosso know-how, da nossa experiência pessoal. E, portanto, acho que aqui é mais uma questão de ter a clarividência para selecionar qual é que é a fonte de informação que faz mais sentido, dado a qualidade dos dados e dado o processamento que é necessário. Há situações em que a intervenção humana é crucial, e mesmo que se assuma que os dados informáticos e decisões de machine learning, etc., sejam potencialmente melhores, existem muitas situações onde simplesmente não existem dados durante um certo período operacional, ou os dados estão errados, ou simplesmente a frequência com que os dados são captados não são suficientes para capturar os fenómenos que queremos analisar. E, portanto, há muitas situações onde, mesmo tendo sistemas, digamos assim, semi-automáticos, automáticos, é importante ter alguém com know-how e experiência para conseguir contrabalançar os prós e os contras de ambos os mecanismos. Tendencialmente, eu acho que o que vai acontecer é que vamos cada vez mais delegar alguma desta autonomia a sistemas automáticos, à medida que a inteligência artificial se demonstra cada vez mais competente a resolver muitos dos problemas mais complexos e, portanto, acho que tendencialmente vamos começar a deixar que os automatismos substituam algumas das operações humanas, que obviamente têm os seus riscos, mas o contrário também tem os riscos, só baseado nas emoções e nas intuições. Portanto, este equilíbrio é um equilíbrio super interessante, que eu estou super curioso a ver o que é que vai acontecer em termos, não só em termos industriais, mas também em termos de sociedade de uma forma geral. Como é que nós vamos conseguir evoluir o complexo, o progresso, optimizando as vantagens das duas abordagens. Ok, um bocadinho ainda na temática nas decisões, fala-se cada vez mais na transformação digital aliada à sustentabilidade. Eu queria perguntar de que modo é que considera que a tomada de decisões baseada nos dados pode contribuir para esta problemática. Ok. A transformação digital é um enabler de potencialidade. A verdade é que, como mencionado, as sociedades cada vez mais complexas, temos um imenso desperdício, quer em termos materiais, quer em termos energéticos, de tempo, e fazemos muitas más escolhas em termos ambientais. Portanto, a digitalização dos dados e decisões baseadas em dados são só uma ferramenta para nós caminharmos no sentido de mitigar muitos destes desperdícios. Podemos entrar em vários setores do mercado, se calhar vou falar um bocadinho naquele que é, se calhar, a vertical de mercado no qual a Nortec tem mais presença, que é a parte marítima. Existem sempre pequenas alterações em termos operacionais que podem ter um impacto gigantesco, desde quando é que fazemos a limpeza do casco para reduzir o atrito do barco na água, até otimizar rotas, porque estamos a considerar informações meteorológicas e correntes marítimas ou deadlines de entregas de certos equipamentos, distribuição da carga no próprio barco. Há vários o tipo de combustível que estamos a usar, há vários pequenos parâmetros que, com pequenas mudanças, têm impacto significativo. Não sei se vocês têm noção, eu, quando entrei para a Nortec não tinha definitivamente, mas um cargueiro, que são o tipo de barco com o qual nós trabalhamos mais, dependendo da sua dimensão, emite para a atmosfera entre 10 a 300 toneladas de CO2 por dia. É imenso, sim. Okay? Não é um número de descurar. Significa que pequenas variações deste número são bastante significativas, se olharmos só para este caso. Portanto, um caso em concreto de um cargueiro com o qual nós trabalhamos há já algum tempo, nós simplesmente estamos a coletar dados e com um mecanismo muito, muito simples, conseguimos reduzir em cerca de 5% o consumo de combustível daquele barco quando comparado com a média dos últimos 3 anos. Isso significa cerca de 2 toneladas de CO2 que não é emitido para a atmosfera simplesmente porque nós apresentamos ao capitão do navio 2 ou 3 indicadores de performance, a performance geral, a performance do casco, a performance do combustível. Só o facto de ele ter a capacidade de consultar essa informação e mediar as suas escolhas baseadas num número muito geral e pouco informativo tem um impacto bastante significativo. E, portanto,
E, portanto, este é um exemplo concreto em como só recolher esta informação pode ter um impacto gigante em termos ambientais. Obviamente, se multiplicarmos isto só pelos cargueiros do mundo inteiro, estamos a falar de uma quantidade astronómica de CO2 que podemos mitigar. E nem sequer estamos a falar de introduzir sistemas complexos de apoio à tomada de decisão, manutenções preditivas, etc. Puramente só colecionar dados, centralizar os dados. Não sei se vocês têm noção, um barco é mais parecido com uma fábrica do que necessariamente, por exemplo, com um carro. Um barco, à semelhança de uma fábrica, é um composto de diferentes equipamentos de diferentes fabricantes. E como tal, sendo diferentes fabricantes, normalmente eles não comunicam entre si. Portanto, na realidade, o que acontece é, embora nos nossos carros o fabricante possa comprar as peças da China, ele garante que a comunicação vai toda parar à centralina e depois apresenta-nos um dashboard com algum tipo de informação relevante, digerida, para nós conduzirmos o carro de uma forma mais inteligente. Hoje em dia temos aqueles... condução ecológica, aumente a mudança, reduza a mudança. Portanto, só esse é o equivalente que nós estamos a falar aqui. O que acontece num barco, como temos equipamentos de diferentes origens, eles têm engenheiros que andam nas máquinas a recolher os dados. Este motor está a trabalhar a X RPMs, aquele cilindro está a X temperatura. E vão recolhendo estes dados e centralizam e depois, em termos históricos, olham para o passado e vão tomando decisões em cima disso, que é um pouco diferente do ter um parâmetro em tempo real que nos diz, isto está a acontecer, algo está a acontecer, não sei o que é, vou tomar ação. Portanto, só essa pequena mudança de centralização de informação tem um impacto gigantesco. Isto é um caso concreto nesse sentido. Voltando aí um bocadinho atrás, nós geralmente quando falamos do impacto ambiental que os transportes têm, hoje em dia falamos mais dos carros, da questão do elétrico, das combustão, mas na verdade, como referiu, a questão da transportação marítima acaba por ser dos fatores com maior impacto em termos de emissões, certo? Tem um impacto muito, muito grande. A estimativa é que por volta de 5% das emissões globais são provocadas por transporte marítimo. Okay. A minha sensação é que isto são estimativas conservadoras, essa é a sensação que eu tenho, mas posso estar errado. O fluxo de navios que existe hoje em dia. Sim. Especialmente a indústria do transporte é uma indústria que tem um papel na economia global muito determinante. Não é uma indústria que nós possamos simplesmente influenciar dramaticamente de um dia para o outro, porque toda a economia mundial depende de transporte de materiais e de bens. Temos uma globalização, é diferente, produzimos tudo localmente e, portanto, os transportes são super importantes. É uma indústria que gera bens industriais que não se trocam todos os anos. Portanto, um barco dura alguns entre 30, 40, 50 anos. Portanto, há barcos que estão nos mares a prestar um serviço essencial, mas que são bastante antiquados e, portanto, não têm, alguns dos mais recentes têm alguma digitalização, mas os antigos definitivamente não têm. E é uma indústria que tem um potencial de benefício muito grande. Okay? Não só por garantir que conseguimos reduzir as emissões ou as escolhas que são feitas em termos de condução das viaturas ou dos barcos para a emissão consequente, como também a capacidade de nós podermos alterar os mecanismos de propulsão para mecanismos diferentes, como, por exemplo, a propulsão por hidrogênio ou por amónia ou por mesmo sistemas elétricos. Esse tipo de transição não é algo instantâneo, mas é algo que é muito valorizado porque se conseguimos arranjar formas alternativas de propulsão que sejam mais ecológicas, mas acima de tudo mais económicas, para conseguirmos convencer os donos dos cargueiros para fazerem essa mudança, conseguiremos ter um impacto ambiental maior. Portanto, em vez de estarmos a falar de percentagens de combustível, estamos a falar de uma totalidade do combustível em casa. Portanto, aí o impacto poderá ser bastante grande. E, portanto, mesmo em navios mais antigos que não tenham todos os sistemas de monitorização que os navios mais recentes com certeza já têm equipados, é possível fazer essa integração de sensores e sistemas de recolha de dados para implementar esta monitorização? Sim. Okay. Esta pergunta pode ser feita, pode ser visto de dois modos. Os dados podem ser capturados manualmente, como hoje em dia é muito comum ser feito. Pode ser adicionado sensorização a um equipamento.
quer seja um barco, quer seja qualquer equipamento industrial, para capturar dados que não conseguimos retirar manualmente, e porque, por exemplo, queremos os dados em tempo real e não queremos registrar alguns para consultar mais tarde. Mas a estratégia que é mais interessante é a capacidade de desligarmos diretamente às centrais de controlo de cada um dos equipamentos, revertemos os protocolos industriais dos fabricantes, que não têm interesse em partilhar, não é do seu interesse económico partilhar os dados, pelo menos por enquanto a economia não é circular, e não estamos numa economia colaborativa, estamos mais numa economia competitiva, não é do interesse dos fabricantes partilharem abertamente a totalidade dos dados, porque o que eles pretendem, de uma forma genérica, é vender serviços de manutenção, e se o cliente tiver acesso a todos os dados, eles poderão fazer a sua própria manutenção preditiva e convencer o cliente a comprar mais equipamentos da mesma marca com o qual existe integração. E, portanto, este information hoarding significa que, embora os dados sejam da propriedade de quem comprou o equipamento e os dados gerados são propriedade da pessoa, o acesso não é trivial, é dificultado tecnicamente. Tem esse interesse por trás. Certo. E, portanto, o que nós fazemos é conseguirmos fazer uma espécie de hacking aos sistemas de controle dos vários equipamentos e transformar a ontologia de dados do fabricante para a estrutura de dados ontológica do cliente, quer seja no seu próprio sistema, quer seja no nosso sistema, para que seja utilizável, seja qual o fim que estamos a discutir. Okay. No caso dos barcos, os fins mais comuns são reduzir a pegada ecológica, porque existe pressão regulamentar nesse sentido, que está cada vez mais forte e vai apertar no futuro, espero eu, ainda mais. E a questão de redução de custos operacionais. Portanto, conseguir fazer o mesmo serviço com menos custos e com menos impacto ambiental. São os mais comuns. Existem outros, e as são transversais a uma parte da indústria. Okay. Noutra perspectiva, algoritmos de AI, por exemplo, podem ser considerados pouco sustentáveis de um ponto de vista de larga escala, devido às grandes quantidades de informação e de dados que analisam. Concorda com esta afirmação? Ok. Eu compreendo a relevância da questão. Acho que em contextos concretos torna-se irrelevante por um fator de escala. O que custa maioritariamente em termos ambientais é o treino do modelo de inteligência artificial, enquanto que a sua operacionalização de uma forma genérica é um custo marginal. Okay? Treinar um modelo gigantesco como o ChatGPT são milhões ou bilhões, pedir um prompting custa cêntimos. Portanto, estamos a falar maioritariamente do custo fixo. Se fizermos aqui um exercício de comparação, se pegarmos no exemplo anterior que eu dei do cargueiro, que emite 40 toneladas de CO2 por dia, podemos fazer aqui um exercício comparativo. Portanto, a estimativa, por exemplo, ao ChatGPT 3 é de que, eu tenho aqui os números que eu trouxe, que estima-se ter gasto 1.287 megawatts de eletricidade, resultando em aproximadamente 552 toneladas de CO2 emitidas. Portanto, se nós assumirmos, pegamos o exemplo do cargueiro, e assumirmos que com a adição em cima daqueles indicadores de performance, adicionarmos recomendações operacionais em tempo real, empowered por inteligência artificial, não é nada rebuscado assumir que vamos conseguir aumentar as 5% para 10%, 20%, até potencialmente 30%. O que é que significa? Significa que se pegarmos ali no número do meio, estamos a falar de 20%, estamos a falar de 8 toneladas ao ano, ou seja, 6 toneladas que não estamos a emitir para a atmosfera, a mais em cima das duas que já estávamos a poupar. Okay? Portanto, se pegarmos essas 6 toneladas, são em 3 meses treinar um modelo gigantesco como o ChatGPT, especificamente só para aquele navio, que acho que é uma tolice, não é necessário. Ao fim de 3 meses teremos um retorno de investimento ambiental, digamos assim, nulificado. Agora, é mais ou menos razoável assumir que a maior parte dos problemas em termos de soluções industriais não precisam de modelos gigantescos como o ChatGPT. Okay? Portanto, podemos falar de 100 avos do tamanho e, portanto, em vez de ser 3 meses, estamos a fazer à escala de 3 dias. Okay? Se considerarmos que o modelo vai ser utilizado em diferentes barcos,
Em vez de ser só 24, 20, 30, se calhar estamos a falar à escala de horas. Se considerarmos que os custos de treino estão a reduzir com a eficiência dos treinos e dos processadores, que está continuamente a aumentar, o custo da eletricidade está a reduzir e também o perfil verde da eletricidade está a aumentar, com o advento das energias renováveis. Então, ambientalmente, se calhar estamos a falar de um saldo ao fim de um par de minutos, está compensado. Portanto, a questão é relevante se os modelos forem aplicados de forma inadequada. Se tiverem a ser aplicados em locais onde existe um benefício, neste caso, comparativamente direto em termos de sustentabilidade, é muito fácil tornar-se completamente irrelevante. Ok, muito obrigada. Agora também para percebermos um bocadinho melhor, nós sabemos que a Nortec AI procura automatizar o processo de recolha de dados e organização dos mesmos. Queríamos pedir para desenvolver assim um bocadinho a forma como isto acontece, qual é que é a importância de recolha destes dados, basicamente como é que se processam. Sim, ok. Então agora estamos a entrar um bocado, talvez, na área na qual a Nortec seja um bocadinho mais competitiva no mercado. Nós posicionamos-nos como prestadores, uma plataforma as a service, desde o momento de captura até armazenamento, transporte, disponibilização dos dados, transformação dos dados, quer seja na cloud, quer seja em aplicações do cliente, quer seja nas nossas. Mas a captura de dados é, de facto, uma das partes tecnicamente mais complicadas nesse sistema. E é exatamente na área onde maior valor pode ser desbloqueado da nossa experiência. Se calhar aqui podemos se calhar falamos de um caso concreto, porque às vezes é mais fácil falar em exemplos do que falar abstratamente. Nós temos um parceiro nacional que gera uma linha de produção à volta de plásticos e moldes. Eles têm uma série de máquinas, algumas delas são fresadoras ou brocas, máquinas muito grandes, que têm sistemas de controle complexos e que permitem produzir protótipos e não só protótipos, mas também peças em plásticos e moldes de produção, que são utilizados em diferentes setores, em Portugal, maioritariamente automóvel. E eles gostavam de conseguir duas coisas. Primeiro, medir, monitorizar a performance de utilização da máquina. Ter ideia se a máquina está a ser bem utilizada, mal utilizada em termos de otimização do seu gasto, do seu uso. Gostavam de conseguir orquestrar aquela máquina com as restantes de forma que o produto final saia com a melhor qualidade possível e com o mínimo investimento de tempo e manutenção dessas máquinas. E para isso precisavam de extrair parâmetros da máquina para conseguirem comparar, conseguirem otimizar. Okay? Isto significa, e também gostavam de aumentar o tempo de produção da máquina trabalhando durante a noite. Os recursos humanos estão lá durante o dia, mas a máquina pode ficar a trabalhar durante a noite. Tem riscos, as brocas podem se partir, a temperatura pode subir e, portanto, fazer uma monitorização remota era relevante. Portanto, eles tentaram algumas soluções comerciais e algum in-house development, não tiveram grande sucesso, e passaram basicamente a recolher os dados manualmente. Ou seja, a máquina tem um sistema de controle interno que controla e recebe a informação de todos os sensores daquela própria máquina e, ao mesmo tempo, tem uma interface gráfica, um ecrã, no qual o operador da máquina consegue dar algumas instruções e ver alguns parâmetros da máquina. Alguns. Okay? Aquela máquina em particular tem 16.240 tal sinais, no interface são muito menos. O que significa que o que passou a acontecer, tendo falhado a captura de dados, eles passaram a recolher os dados manualmente para uma folha de Excel, portanto o operador olha, ok, X horas de operação, X horas de estar ligado, X peças fabricadas, etc. E essa informação depois era processada historicamente por alguém no futuro. Ou seja, não é tempo real, existem sempre erros humanos de transação de informação de uma interface gráfica para um fecheiro de Excel. Quando diz um fecheiro de Excel, pode ser um sistema, ou qualquer sistema informático. A parte relevante é captura manual. O que acontece é que, mesmo com essa captura manual, eles não conseguiam manter a máquina a operar durante a noite. E, portanto, a solução, porque não têm acesso aos dados do controlador, porque não é assim tão trivial obter aqueles dados, eles optaram por adicionar sensorização extra à máquina. Alguma dela duplicada em relação ao que já existia. Sensores de pressão, sensores de temperatura, simplesmente porque eles não conseguiam ter acesso aos sensores que já lá existem, que provavelmente são de melhor qualidade e mais fiáveis. E até instalaram uma câmara para filmar o interior da broca, para que a pessoa, o operador, possa estar em casa,
a jantar com a família e a controlar, a ver o que é que se passa com a máquina. Se isto é ótimo, não é. Okay? Obviamente que, neste contexto, ao nós conseguimos capturar os dados diretamente da máquina, neste caso em particular, envolve, lá está, uma certa reverse engineering em relação ao protocolo e tradução daqueles dados para aquilo que o cliente consiga perceber e que seja útil nas suas operações. Eles conseguem monitorizar o estado da máquina em tempo real e provavelmente terem alarmísticas, notificações a chegarem até eles, sem terem uma pessoa continuamente a olhar para ei, está a ficar vermelho, vamos lá, ligar para alguém, para lá correr, desligar a máquina que aquilo não está com bom aspecto. E portanto, a realidade industrial das pequenas e médias empresas em Portugal é um pouco esta, na sua maioria, que é, existe interesse em conseguir otimizar as suas operações, e existem muitas soluções que são muito boas a transportar dados, se o cliente tiver acesso, para dentro das suas soluções de gestão de gestão de fábrica e etc. Mas a captura em si é bastante desafiante. Uma questão de curiosidade, se, neste caso, este colaborador quisesse um dump de dados em relação àquela máquina, o fabricante cobrava facilmente dezenas ou centenas de milhares de euros só para obter um dump no tempo dos dados. Continuam a não ser dados stream e, portanto, não são dados que consiga-se processar em tempo real e criar alarmísticas em tempo real e criar modelos de predição em tempo real. Tem uma série de desvantagens e é altamente custoso. Novamente, isto tem a ver com aquele interesse dos fabricantes em manterem o seu ecossistema fechado para conseguirem potenciar o seu próprio negócio, que é perfeitamente válido. O nosso objetivo é exatamente trazer de volta aos donors das máquinas a liberdade de escolha em relação ao que é que devem fazer em relação aos dados, quer seja em termos de utilizarem os fabricantes como prestadores de serviço de manutenção ou fazerem a sua própria manutenção porque têm acesso aos dados e poderem eles próprios fazer o seu processo de otimização industrial sem terem que recorrer ao fabricante para tal. Certo. Focando agora no tópico geral da transformação digital que há pouco mencionámos, de que forma é que estes dados podem ser utilizados como uma ferramenta para a mudança nas empresas e nas diversas organizações? Ok, mudança organizacional. Eu talvez não seja a pessoa ideal para responder esta pergunta, porque a Nortec é uma platform as a service. Ou seja, nós providenciamos ferramentas simples, fáceis, de custo reduzido, que permitem capturar e processar dados. Nós não fazemos explicitamente serviços de consultoria em que fazemos um mapeamento dos processos do cliente, definimos quais são os KPIs do próprio que o cliente deve capturar para medir a sua performance e otimizar, e não sugerimos mudanças operacionais. Portanto, esse tipo de serviços normalmente são grandes empresas como SAP, Deloitte, KPMG, que normalmente fazem em projetos de dimensão significativa. Nós posicionamos mais como tens um desafio, tens uma ideia, uma empresa que tenha internamente alguma capacidade de autoanálise e perceber, ok, eu acho que este caminho pode ter potencial, para isso precisamos de dados. Nós providenciamos ferramentas para que a fricção de entrada com o custo e o risco mínimo seja top. Okay? O que é que isto significa? Significa que não existe necessariamente nós fazemos o apoio ao cliente na otimização dos modelos que calculam os parâmetros que eles pretendem. Não fazemos uma análise de negócio. No entanto, em termos de mudanças organizacionais, posso dar um exemplo muito concreto que é bastante relevante para a Nortec, porque a Nortec é um breakout da Rolls-Royce Marine. A Rolls-Royce Marine faz motores daqueles gigantescos, 3, 4 andares, com cargueiros gigantescos. Aquilo parece uma casa, uma cidade inteira lá dentro. E a Rolls-Royce Marine identificou uma oportunidade ou um risco, não sei os detalhes, de fazer definir um pivô de vender equipamento, no qual o motor é propriedade do cliente e a manutenção está do lado do cliente, para Pay as a Service, no qual os clientes pagam por utilização. Okay? Significa que a garantia de uptime daquele motor é crucial para este novo modelo de negócios
e para garantir isso é necessário informação. Informação que vem de diferentes locais no globo, de diferentes barcos, para um local centralizado, de forma que a Rolls-Royce conseguisse prever quando aqui existiria problemas e fazer uma manutenção, não necessariamente todos os anos, mas no momento antes que vai haver problemas. E, portanto, o projeto correu muito bem internamente, teve bastante sucesso, ganhou prémios. Entretanto, curiosamente, os fundadores, as pessoas que trabalharam nesse projeto dentro da Rolls-Royce, saíram e criaram a Nortec para tentar generalizar e criar um sistema mais em escala. Mas isto é um caso em particular no qual temos uma empresa líder de mercado que viu uma oportunidade ou um risco no setor, queria pivotar radicalmente a forma como se posicionava no mercado e precisava de dados. E, portanto, o que precisou foi de garantir que estavam recolhidos dados com qualidade o suficiente e que tinham heurísticas e métodos suficientes para conseguirem dizer, ok, estamos confiantes que agora conseguimos mudar de modelo de negócios e continuar a ser lucrativos e prestar um bom serviço ao cliente. Isto é um exemplo de como é que os dados podem ser essenciais em coisas fundamentais. Não tinha noção que a Rolls-Royce também estava na indústria marítima. Eu sei que eles também fazem motores de avião, certo? Uhum. Portanto, estão nos carros, estão na estrada, nos ares e no mar. A Rolls-Royce é uma empresa bastante abrangente. Entretanto também adquiriram uma empresa chamada Bergen Engines, que era em Bergen, na Noruega. Portanto, há ali um relacionamento tecnológico entre as duas, também potencia a capacidade da Rolls-Royce produzir motores, não necessariamente só motores, mas sim, é a sua especialidade. Rolls-Royce, agora posso estar enganado, Rolls-Royce já faz parte da BMW ou... A Rolls-Royce faz parte da BMW. parte dos carros que acabam por usar, portanto, acho que os chassis de alguns modelos são os mesmos chassis de certos modelos da BMW. Claro, deve haver transferência de materiais e tecnológicos, mas muitos destes grupos empresariais não são necessariamente uma empresa, são fragmentados de vários, e às vezes a secção automóvel pode ter uma relação entre duas marcas, mas depois na parte marítima não tem nada a ver, e são instituições completamente diferentes. Então não é necessariamente transferível esse relacionamento. Mas é normal que exista centralização tecnológica em grandes grupos, por questão de economia de escala. É benéfico para todos. Sim, há desvantagens, também há desvantagens associadas. Se só existir um fornecedor de material e aquele fornecedor deixar de conseguir fornecer, de repente toda a economia precisamos de motores, não é? E, portanto, há vantagens, sem vantagens e desvantagens. A globalização permite centralizar recursos e otimizar os recursos, mas por vezes limitas todas as pessoas de serem incentivadas em desenvolver tecnologia ou soluções concorrentes que, no caso de uma perturbação de mercado, possam substituir ou competir ou até melhorar o que já existe, né? A questão da concorrência. Agora, numa pergunta assim um bocadinho mais curiosa, considera que Portugal é um país atual no que toca a estas soluções de recolha e organização de dados, ou comparando com a Europa ou até mesmo com o resto do mundo, ainda estamos assim um bocadinho atrás no desenvolvimento? Ok. Portanto, a Nortec é uma empresa relativamente imatura no mercado, somos uma startup, e portanto eu não sou a pessoa com mais know-how, mas daquilo que eu vejo tem mais a ver com a estrutura do tecido empresarial nacional ser bastante diferente da média de alguns países europeus. Vejo muitos projetos de grande sucesso em termos de digitalização em empresas grandes, porque lá está, têm os recursos e a capacidade de risco para fazerem projetos de digitalização tradicionais, onde contratam uma grande consultora para os ajudar a estrategizar o que fazer e depois implementar. E a verdade é que, se olharmos para outros países, o mesmo acontece. A questão é que a proporção entre grandes empresas e pequenas empresas é bastante diferente. Em Portugal temos muito mais pequenas e médias empresas do que grandes empresas. Portanto, em termos absolutos, eu diria que estamos um pouco atrás. Em termos relativos, é um bocado difícil de avaliar. Agora, a verdade é que o tecido empresarial português, sendo maioritariamente pequenas e médias empresas, não devemos descurar essas enquanto agentes de mudança e de inovação. Nesse aspecto, porque muitas dessas empresas não têm capacidade económica para seguir um caminho tradicional, a vantagem é que atualmente as soluções de internet das coisas industrial estão cada vez mais acessíveis.
no caso da Nortec, mas muitas outras empresas oferecem soluções mais acessíveis em termos económicos, em termos de praticidade, em termos de robustez da própria solução e garantia de resultados. Portanto, acho que é uma boa altura para o tecido empresarial pequeno e médio começar a olhar para a digitalização de uma forma mais autodidata do que necessariamente copiar as grandes empresas que já o conseguiram com sucesso. Claro que nesse sentido, programas como o PRR ou o Portugal 2030, que saiu recentemente, são ótimas ferramentas para auxiliar as empresas nesse caminho. É um apoio maioritariamente financeiro. As empresas precisam de saber estrategicamente o que necessitam, okay? Que é, só por si, é talvez um passo muito grande. Não é trivial saber o que é que se quer. Mas a partir do momento em que se quer usar esses apoios e utilizar a tecnologia emergente, que é mais acessível e que permite uma implementação mais ágil, de menor risco, é bem possível que o tecido nacional consiga acompanhar muito do que se faz em termos europeus de referência. Okay? A verdade é que em alguns setores de mercado, ou diria, talvez a maioria dos setores de mercado, a agilidade e a inovação constante empresarial vão ser essenciais para a sustentabilidade da maior parte do tecido empresarial. A não atualização vai reduzir imenso a competitividade de muitas empresas, especialmente com o advento da globalização e com a sua expansão aparente, contínua. Se não conseguimos acompanhar esse processo de inovação ágil, é bem possível que muitas empresas fiquem para trás e, portanto, sim, acho que ainda temos um caminho a percorrer, mas maioritariamente por uma questão da topologia das empresas nacionais, não necessariamente porque nós somos muito tradicionalistas e somos adversos à mudança. Não parece que seja esse o caso. Okay. Mas já agora, sempre que estas implementações, portanto, esta digitalização, a implementação destes sistemas de monitorização podem ser mais desafiantes nas empresas pequenas ou podem ser, pelo contrário, mais fáceis do que nas empresas maiores? Isso depende de onde é que está o bottleneck. Se o bottleneck está em termos de compreender o mercado externo, quais são as oportunidades e os riscos, aí uma empresa muito grande pode ter a capacidade de contratar uma consultora e ter esse apoio extra. Uma empresa mais pequenina poderá ter algumas maiores dificuldades. Novamente, apoios para isso. Se a dificuldade estiver em termos de a resistência interna a uma mudança, porque enquanto seres humanos nós somos excelentes a manter aquilo que fazemos regularmente, somos criaturas de hábitos, torna-se mais fácil argumentar que empresas mais pequenas teriam mais capacidade para tal. Ou seja, empresas mais pequenas terão uma estrutura organizacional mais simples, terão tendencialmente uma estrutura organizacional normalmente mais horizontal, onde é mais possível haver menor conflito entre funções, digamos assim, overlay de funções, e portanto é razoavelmente mais fácil as pessoas também estarem mais próximo do outcome do seu trabalho. Okay? Uma empresa muito grande, se eu começar na linha de baixo, tem muitos níveis de abstração até ver a consequência do meu trabalho. Numa empresa mais pequena é mais direto essa relação. Portanto, também é mais motivante as pessoas perceberem que uma mudança pode trazer benefícios a curto prazo e, portanto, é mais fácil essa transição. Portanto, depende um bocadinho de organização para organização. Eu acho que, pessoalmente, o facto de o tecido empresarial português ser pequeno e médio pode ter uma vantagem. Pode ser alavancado como uma vantagem exatamente por essa maior agilidade em transformação. É só uma questão de começarmos a fazer esse percurso. Okay. E em termos da faixa etária dos trabalhadores, acho que também é um fator que pode influenciar esta facilidade? Eu não sei exatamente que consideração é que estamos a fazer em termos de faixa etária. Portugal é um país com uma redução de natalidade bastante grande. Portanto, o argumento aqui seria, se de facto termos uma faixa etária superior dificulta, face a outros países da Europa, teríamos que ver qual é que é a distribuição demográfica. Também depende de empresa para empresa, se temos um grupo de trabalhadores de faixas etárias mais avançadas ou não. Ok. Caso por acaso. Ok. Eu acho, do meu ponto de vista, acho que tem mais a ver com uma questão cultural dentro da própria empresa, não necessariamente com a faixa etária.
e tem muito a ver, e agora aqui posso ser um bocadinho politicamente incorreto talvez, tem muito a ver com o proteccionismo muito útil, mas muito forte em relação àquilo que são os direitos do trabalhador. Okay? Em mercados onde é fácil contratar e despedir alguém, existe muito mais dinamismo de inovação. Ou seja, o facto de uma pessoa em Portugal com um trabalho, com um contrato sem termo, poder ser muito difícil ser despedido, cria mecanismos que permitem que algumas pessoas simplesmente digam não aceito essa mudança, porque eu simplesmente posso manter-me a fazer exatamente aquilo que sempre fiz, portanto, estou a demonstrar output, não é que esteja em cumprimento contratual, mas também isso não é razão, a minha não aceitação ou a minha baixa performance não é razão para pôr em causa o meu trabalho. E, embora sejam mecanismos muito úteis para garantir justiça no local de trabalho, a verdade é que é um fator detrimental em termos de inovação, nesse sentido. Portanto, acho que tem mais a ver com a cultura de, normalmente, trabalhadores mais jovens têm uma visão mais aberta em relação ao seu futuro. Não têm tantas responsabilidades, veem as mudanças de uma forma mais aberta e, portanto, é fácil para uma organização com uma boa cultura motivá-los a procurarem inovação. Uma empresa que tenha pessoas mais idosas, necessariamente estas pessoas terão mais responsabilidades na sua vida e podem estar dependentes de algumas condicionantes que não querem ver mudadas e, portanto, pode ser mais difícil à cultura da empresa motivar essa pessoa a uma mudança. Mas acho que tem mais a ver com a cultura que a empresa cria do que necessariamente com a faixa etária. Ok, faz sentido. Numa perspectiva mais tecnológica, sabe-se que a utilização de cloud ou base de dados nos permite juntar toda a informação num só local. E, do seu ponto de vista, queríamos saber se pensa que esta característica pode ser perigosa ou ter alguma implicação a nível da cibersegurança e, se sim, de que maneira? Ok, isso é uma pergunta muito comum e é um problema sério. Ou pelo menos muito relevante, dependendo do mercado que estamos a adressar. As vantagens de termos serviços na cloud são inegáveis. No caso da Rolls-Royce Marine, eles não conseguiriam fazer um pivô de business model se não tivessem acesso a dados em tempo real dos motores distribuídos pelo mundo inteiro. Portanto, a cloud é essencial para isso. Portanto, a vantagem é óbvia e há muitas situações em que é concretamente inegável as vantagens. Agora, existem desvantagens, porque, como mencionaste bem, ter todos os dados centralizados num local se os dados tiverem valor, é apetecível espionagem industrial, potencialmente o mais relevante. Esse, por exemplo, no caso passado falámos na indústria dos moldes, é bastante relevante. A indústria dos moldes tem muito de custos associados em investigação e desenvolvimento de uma peça, a prototipagem, os testes, refazer a peça 50 vezes até aquilo encaixar na perfeição, é a maior parte dos custos. A produção em si não é tão relevante, ou é uma parte relevante, mas não tem o mesmo valor do que a própria prototipagem e o desenvolvimento. Significa que se alguém tiver acesso a uma cloud e conseguir extrair o AutoCAD daquela peça, tem acesso a uma vantagem competitiva enorme de poder produzir sem ter tido os custos de desenvolver. Okay? E, portanto, um simples download pode ter um impacto significativo na revenue daquela empresa. E, portanto, quando estamos a tratar de dados sensíveis, obviamente temos tecnologia standard de cibersegurança, mas em termos de gestão de cloud, existem várias abordagens que simultaneamente ou individualmente podem ser bastante úteis. Por exemplo, não é assim tão incomum haverem alguns tipos de informações mais críticas que não vão para a cloud e simplesmente ficam no local, na edge, nas premissas do cliente. Okay? E o cliente sabe que se quiser acesso àquela informação, não está na cloud, está ali. Existem situações onde é mesmo essencial estar na cloud e aí podemos encriptar essa informação. Ou seja, é preciso um tipo certo de autentificação e validação e chaves para conseguir encriptar. Outra abordagem que pode ser adicionada a tudo isto é fragmentar a informação crítica em diferentes locais, quer sejam em clouds diferentes,
ou segmentações diferentes da mesma cloud, de forma a que se alguém tiver acesso a um bucket, digamos assim, segmentado, não tem acesso ao restante, não consegue compilar a informação toda. Mas é definitivamente uma questão pertinente e é uma questão que tem que ser sempre vista caso a caso para avaliar se os riscos associados justificam face aos benefícios, não é? Mas sim, é uma coisa que muitas indústrias devem considerar seriamente e não se mandarem para a digitalização de cabeça sem pensarem nestes riscos associados. Pronto, seguindo agora um bocadinho o tópico das clouds, a sua manutenção constante é essencial para manter a informação atualizada e por isso queria perguntar de que modo é que esta necessidade pode constituir um entrave para o sucesso deste tipo de soluções? Quando estamos a falar deste tipo de soluções, estamos a falar de soluções semelhantes ao que a Nortec providencia ao mercado. É isso a ideia? Portanto, manutenção e atualização é super crucial, não só para manter a uptime do serviço prestado, como questões de segurança dos próprios dados. Okay? A maior parte das empresas, como a Nortec, e a maior parte dos operadores de empresas nesta área, fazem é externalizar ou subcontratar a parte da cloud. A AWS, Google Cloud, Azure, etc. Portanto, a parte de gestão e utilização da cloud per si está externalizada e está globalizada num operador que aceita VDR nesse aspecto. Isso é o mais comum. Existem situações onde o cliente quer uma espécie de cloud dele própria. E, portanto, aí já estamos a entrar em detalhes mais de gestão de redes. Não é? Isso é um trabalho um bocado mais interno do próprio cliente. Por outro lado, nós o que fazemos para garantir a atualização da plataforma continua a ser bastante relevante porque o landscape tecnológico está em constante mutação e está a acelerar. Portanto, as tecnologias estão constantemente em mutação. As próprias plataformas da cloud estão a mudar. E, portanto, é essencial que as empresas, como a Nortec, tenham uma estratégia que não é trivial de implementar, mas que é crucial que se chama Continuous Integration e Continuous Deployment, por forma a que existe um mínimo de downtime e risco em fazer atualizações constantes. Existem algumas empresas no mercado que vendem uma forma tradicional de software, que é vender software como um pacote. Okay? Isto é o mais tradicionalmente. A pessoa compra um software, fica com o software e volta a comprar a próxima versão mais tarde. Esse modelo de negócio é um modelo de negócios muito tradicional, mas que tem a desvantagem de não incentivar o fabricante a atualizar. O fabricante vai fazendo pequenas atualizações e depois só vê o dinheiro mais tarde com vender a nova versão. E portanto, isso é um mecanismo com o qual nós não trabalhamos. Nós preferimos trabalhar com uma plataforma as a service, no qual estamos continuamente a puxar atualizações para o cliente. E sim, as empresas que não tiverem esse tipo de mecanismos podem ter algum sucesso a curto prazo, mas a longo prazo vai ser muito difícil terem sustentabilidade, porque a única coisa que é garantida na tecnologia é que amanhã ela vai ser diferente. Para concluir, gostaríamos de perguntar, com base também naquilo que acabou por dizer, mas como pensa que será a evolução desta temática no futuro? De que forma as decisões baseadas nos dados podem ajudar a inovar e a criar novas possibilidades nas empresas, por exemplo? Ok, futuro. Eu adoro falar sobre futuro. Adoro. Ok, então, antes de ir ao futuro, quais é que são aquilo que eu vejo como os dois grandes desafios à volta desta parte da digitalização e de gestão de dados? Um deles é a complexidade e a quantidade enorme de dados que nós conseguimos captar hoje em dia e vai continuar a crescer. A gestão do tal Big Data é um desafio bastante grande, que eu acho que a inteligência artificial vai ser uma solução muito poderosa para resolver. Outro grande desafio na evolução tecnológica vai ser a nossa capacidade isto é mais em termos sociais, de migrarmos de uma economia muito individualista para uma economia colaborativa, de forma a que consigamos ir na direção de uma economia circular. Para mim, são dois desafios muito grandes e eu acho que, nesse aspecto, a blockchain vai ser super relevante para resolver e é uma ferramenta super poderosa nesse sentido. Tem desafios
até algumas implicações ético-políticas, mas acho que é um caminho que é relevante. Em termos de grandes evoluções tecnológicas em cima de estruturas de dados, eu estou super entusiasmado para ver o que é que vai acontecer uma série de áreas, começando desde logo com a energia com a massificação de painéis solares, energia solar, a capacidade de ter redes inteligentes de distribuição dessa energia, porque não é constante, flutua ao longo do dia, em termos globais. Portanto, tentarmos globalizar a distribuição energética vai implicar uma gestão de dados brutalmente grande e super complexo, mas acho que é um caminho que seria super interessante conseguirmos ter, onde a energia que está a chegar à China neste momento está a ser utilizada cá, porque está lá à noite e não é tão necessário. Temos também a parte da revolução dos transportes, que usa uma brutalidade de dados, nomeadamente na parte de veículos autónomos, driving. Acho que isso vai ser um impacto gigantesco, até em termos da forma como nós vivemos o urbanismo, a relação casa-trabalho, casa-família, vai ser um impacto gigantesco. Super entusiasmado com essa área. Outra área que eu acho que vai ser tem um futuro super promissor, que se calhar não é tão conhecida, é a área de Precision Fermentation. Não sei se sabem o que é. Precision Fermentation é o conceito de, posto de uma forma simples, até agora nós domesticámos animais, em breve vamos domesticar micro-organismos, no sentido em que produção alimentar pode ser feita em laboratórios, através de micro-organismos sintetizarem proteínas, outras coisas quaisquer. Significa que poderemos ter comida de alta qualidade, muito mais barata, e sem a necessidade de ocupar a maior parte do terreno do planeta para a produção de animais. Okay? A estimativa acho que é libertar uma área equivalente aos Estados Unidos, China e Austrália tudo junto, se conseguirmos implementar Precision Fermentation, área livre para reflorestação e captura de dióxido de carbono. Incrível. Isso é uma área que eu acho que é super interessante e no qual eu Nortec, adorava trabalhar com empresas nessa área. Vai ser uma área que eu vou tentar expandir nesse sentido. Depois também temos a parte de revolução de materiais sintéticos biológicos, em que utilizamos matéria orgânica que autocresce por si e que cria estruturas como tijolos ou roupa, outras coisas que possamos utilizar sem necessitar de depender de combustíveis fósseis. Acho que é uma área super interessante e vai depender imenso de dados também. E, obviamente, por último, toda a revolução à volta da informação e inteligência que a inteligência artificial já está a trazer, vai ser assustadoramente poderosa. Pessoalmente, eu tenho a crença e espero que a gente consiga alavancar todo o progresso que estas tecnologias vão trazer para criar um futuro que seja mais sustentável, mais justo e que seja também mais próspero para todas as gerações atuais e futuras. Ok, muito obrigada, David. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Termina assim o episódio 2 do Lights On, em que tivemos connosco David Afonso, Vice-Presidente de Tecnologias da Informação da Nortec AI. Para acompanhar o nosso podcast de perto, sigam-nos nas redes sociais da Junitec, no Instagram, LinkedIn e TikTok, onde partilhamos sempre que sai um novo episódio. Até breve.